Você já imaginou ser marcada para sempre por feridas que não cicatrizam nem na alma, nem no corpo? Essa é a história de Moon Dong-eun, uma adolescente comum que só queria estudar e se tornar arquiteta. Mas tudo muda quando ela entra no colégio e se torna o alvo de um grupo cruel, liderado por Park Yeon-jin. Não era apenas bullying, era tortura. Queimaduras com chapinha, espancamentos e humilhações diárias que pareciam não ter fim. E o mais revoltante, a escola sabia, os professores viam, a mãe dela soube e vendeu o silêncio da filha por dinheiro. Como é possível sobreviver quando até sua própria mãe te abandona? Dong-eun não teve escolha. Desistiu da escola, abandonou o sonho de ser arquiteta e passou a viver com uma única motivação: vingança. Ela jurou que cada um daqueles que riram do seu sofrimento pagaria caro. Mas como vencer inimigos tão poderosos? Afinal, Yeon-jin cresceu e virou apresentadora de TV. Seus cúmplices estão ricos, influentes e acima da lei. Seria possível enfrentá-los sozinha? O tempo passou e Dong-eun arquitetou o plano mais frio e calculado que você pode imaginar. Ela estudou, se formou e se tornou professora. Não por vocação, mas para ensinar uma lição inesquecível para a filha da mulher que destruiu sua vida. É nesse momento que tudo começa a se encaixar. Dong-eun se aproxima da menina, da escola, dos pais e, pouco a pouco, começa a minar o castelo de aparências que Yeon-jin construiu. Mas, será que uma mulher com tantas feridas ainda tem forças para seguir adiante? Quando Dong-eun reencontra sua principal agressora, o clima é de tensão silenciosa. Um olhar é suficiente para entender que nada foi esquecido. É ali que sentimos. Essa história não é sobre perdão, é sobre justiça, sobre colocar os monstros frente a frente com seus próprios crimes. E Dong-eun está disposta a ir até o fim, mesmo que isso custe a própria vida. Se você quer saber até onde vai uma alma ferida quando decide lutar, não perca os próximos capítulos dessa história poderosa. Se inscreva no canal Meu Mundo Dorama e venha reviver com a gente cada detalhe de A Lição. Como se constrói uma vingança perfeita? Com pressa, nada sai como o planejado. Mas Moon Dong-eun passou quase metade da vida traçando cada passo, cada movimento, como se estivesse desenhando um edifício. Cada agressor virou um alvo e cada detalhe da vida dele se tornou uma peça nesse quebra-cabeça sombrio. Dong-eun sabia que só expor os culpados não bastava. Ela queria que eles provassem do mesmo veneno, que sentissem na pele o mesmo terror que ela enfrentou sozinha. A primeira peça a cair é Park Yeon-jin. Dong-eun começa a se infiltrar em sua vida como sombra. Descobre onde ela mora, onde trabalha, quem são seus amigos. E, o mais importante, conhece a filha dela, uma criança inocente que se torna aluna de Dong-eun na escola. Um vínculo sutil, mas poderoso. É através dessa menina que Dong-eun começa a desestabilizar Yeon-jin. Afinal, que mãe consegue dormir tranquila quando a própria filha está nas mãos de alguém que ela destruiu no passado? Mas Yeon-jin não é a única culpada. Os outros agressores também seguem com suas vidas intocáveis. Jeon Jae-jun, o arrogante herdeiro de um clube de golfe, é o pai biológico da filha de Yeon-jin, mesmo sem saber. Lee Sa-ha, a artista viciada em drogas, se afunda em escândalos. Choi Hee-jong, a comissária de bordo, sonha em ser rica e aceita qualquer coisa para subir. Son Ma-yong-oh, o mais instável, acaba se tornando uma peça descontrolada e perigosa nesse jogo de manipulação. Dong-eun não age sozinha. Ela encontra aliados inesperados. Kang Hyun-nam, uma empregada doméstica que sofre violência do marido, vê na vingança uma chance de libertação. E surge também Ju Yeo-jeong, um médico gentil, mas com feridas profundas. Seu pai foi assassinado brutalmente e ele carrega a dor da impunidade. Quando Yeo-jeong descobre o plano de Dong-eun, em vez de afastá-la, decide ajudá-la. Surge ali um elo frágil, mas cheio de significado. É nesse ponto que a história ganha contornos ainda mais sombrios. Dong-eun não quer apenas justiça. Ela quer que seus algozes se destruam entre si e começa a plantar dúvidas, ciúmes, segredos. Será que esse castelo de cartas vai cair com um único sopro?
Se você acha que já viu vingança na ficção, prepare-se para conhecer o plano mais minucioso e emocional já contado em um dorama. Curta o vídeo, ative as notificações e continue com a gente no canal Meu Mundo Dorama para acompanhar essa jornada arrebatadora. Quanto tempo leva para uma vida perfeita se transformar em ruínas? Park Yeon-jin acreditava que seu passado jamais a alcançaria. Casada, bem-sucedida, mãe de uma filha adorável e com uma carreira sólida na TV, ela era o retrato do sucesso. Mas bastou um bilhete anônimo, uma foto do passado, uma visita inesperada para que tudo começasse a desmoronar. E o mais assustador, ela não fazia ideia de quem estava por trás. Dong-eun, fria e calculista, observava de longe. Seu objetivo não era só derrubar Yeon-jin, era vê-la perder tudo, da maneira mais lenta e dolorosa possível. O plano começa a dar frutos. Dong-eun expõe os podres de cada agressor, começando pelas fissuras entre eles. Jeon Jae-jun descobre que a filha que ele nunca conheceu é na verdade sua, mas a notícia não chega como um presente. Vem carregada de culpa e manipulação. Ele se aproxima da menina, desestabilizando Yeon-jin e ameaçando sua fachada familiar. Enquanto isso, Dong-eun usa Hye-jong, a comissária de bordo, como informante. Promete proteção, mas planta o terror de que ela será a próxima. Lee Sa-ha, cada vez mais dependente das drogas, se torna vulnerável. Dong-eun grava um vídeo onde Sarah aparece em uma igreja sob efeito de entorpecentes, perdendo completamente o controle. Esse material é suficiente para chantageá-la e colocá-la sob vigilância constante. Song Myung-oh, por outro lado, começa a desconfiar demais. Ele acha que está sendo seguido, pressente que há algo maior por trás dos bilhetes e ameaças. Em um momento crucial, ele tenta confrontar Yeon-jin e desaparece misteriosamente. Enquanto os agressores se digladiam, a tensão cresce. Dong-eun não precisa levantar a mão, apenas observa enquanto o medo consome seus inimigos. Eles se acusam, se traem, se expõem. E é aí que percebemos o verdadeiro poder de sua vingança. Ela não quer justiça na frente de todos. Ela quer que cada um deles viva com o peso de seus próprios crimes, cercados por paranoia, culpa e solidão. Nesse jogo de xadrez, Dong-eun sempre está 2 lances à frente. Mas quanto mais fundo ela vai, mais próxima chega do abismo emocional. Será que a dor do passado pode ser curada com a destruição dos culpados? Ou isso só a afasta ainda mais da própria paz? Se essa pergunta te deixou pensando, se inscreva agora no canal Meu Mundo Dorama e continue essa história com a gente, porque o pior ainda está por vir. O que acontece quando a verdade deixa de ser um segredo? Quando os pecados do passado começam a sangrar no presente, não há maquiagem ou mentira que esconda. Park Yeon-jin tenta manter sua imagem intacta, mas cada movimento de Dong-eun é um passo a mais em direção ao colapso, e chega um momento em que os monstros começam a mostrar suas verdadeiras faces. O desaparecimento de Song Myung-oh é o estopim. A polícia começa a investigar, e o nome de Yeon-jin surge nos rumores. A apresentadora perfeita, a mãe dedicada, agora é vista com desconfiança até pelos próprios amigos. Dong-eun, com frieza quase assustadora, revela a Yeon-jin que ela sabe de tudo, que estava lá, que viu, que não esqueceu, e que agora ela é quem vai sofrer. Yeon-jin tenta reagir, ameaçar, comprar seu silêncio como sua mãe fez anos atrás, mas Dong-eun não quer dinheiro. Ela quer que Yeon-jin sinta o mesmo desespero que ela sentiu ao ser queimada com uma chapinha e deixada sozinha num ginásio vazio, implorando por socorro. Enquanto isso, Jae-jun começa a perder o controle. Descobre que a filha tem daltonismo, uma condição que ele também tem, confirmando a paternidade. Mas ao tentar se aproximar da menina, é confrontado por Dong-eun, que usa essa ligação como arma. Ele vira uma peça emocionalmente instável, envolvido em brigas, chantagens e agressões. Sua arrogância começa a ruir, expondo sua natureza violenta e desumana. Lee Sa-ha, desmascarada e em pânico, recorre à sua família para escapar da exposição. Mas Dong-eun já previra esse movimento. Através de provas contundentes, vídeos e confissões, ela começa a entregar aos poucos o material para pessoas-chave. Jornalistas, pais da escola, autoridades. A imagem de cada agressor vai se deteriorando diante da sociedade. E o pior,
Eles não têm como provar que é Dong-eun por trás. Ela age nas sombras, como uma orquestradora invisível. Ju Yeo-jeong, por sua vez, se aproxima mais. Ele começa a entender o tamanho do trauma de Dong-eun e também compartilha sua dor. Ao abrir seu coração, revela que seu pai foi brutalmente assassinado por um paciente psicopata e que ele também quer justiça. Surge ali um vínculo mais profundo, duas almas marcadas pela violência, que encontraram um no outro uma chance de redenção. Mas até onde esse laço pode ir? Será que, no fim, Dong-eun será capaz de confiar em alguém? Ou sua dor é grande demais para permitir amor? Se você está sentindo o peso dessa trama, curta esse vídeo e continue com a gente. No canal Meu Mundo Dorama, cada episódio é um mergulho nas emoções mais intensas dos doramas que marcaram o coração dos fãs. Até onde uma alma ferida pode ir para se sentir livre? Moon Dong-eun passou anos planejando sua vingança, mas nenhum plano sobrevive intacto ao impacto da realidade. Quando as peças do tabuleiro começam a cair, não há mais como voltar atrás. E o que está por vir não é só punição, é destruição total. Park Yeon-jin começa a ser investigada formalmente. A mãe de Mayeon-oh, desaparecido, pressiona as autoridades. E as provas coletadas por Dong-eun começam a circular, manchando a imagem pública de Yeon-jin. É uma queda lenta, mas irreversível. O ponto de virada acontece quando Dong-eun entrega uma carta à própria filha de Yeon-jin. Um recado cifrado que planta dúvidas na cabeça da criança e, ao mesmo tempo, tira o chão de sua mãe. Yeon-jin, desesperada, tenta apagar rastros, manipular testemunhas, até mesmo ameaçar Dong-eun. Mas já é tarde. A verdade começa a falar mais alto. As marcas no corpo de Dong-eun, os testemunhos das colegas da época, os registros de omissão da escola, tudo vem à tona. Enquanto isso, Jeon Jae-jun entra em colapso. Envenenado por Hae-jong, que age por impulso ao ver sua vida desmoronar, ele acaba cego por conta de seu daltonismo, e num confronto brutal com Do-young, o marido de Yeon-jin, é empurrado de um prédio e morre. A vingança de Dong-eun não precisou sujar suas mãos. Ela apenas acendeu os pavios certos e deixou que cada um se destruísse com suas próprias armas. Lee Sara é presa por tráfico e uso de drogas. Choi Hae-jeong, depois de trair os colegas e tentar salvar a si mesma, tem a garganta cortada por Sara e perde a voz, um símbolo cruel de sua covardia e silêncio diante das agressões do passado. Park Yeon-jin, finalmente, é exposta publicamente como cúmplice do assassinato de Myung-oh e como principal autora do bullying contra Dong-eun. Ela perde o emprego, a filha, o marido e, por fim, a liberdade. É presa e vê sua vida perfeita ruir diante das câmeras e da opinião pública. Mas mesmo com todos os culpados punidos, Dong-eun não encontra paz. Ela prepara sua casa para morrer, organiza tudo, escreve cartas, pensa em se jogar. Mas é interrompida por Yeo-jeong. Ele não a julga, apenas segura sua mão e oferece uma nova razão para viver. Ajudar outras vítimas, trabalhar juntos, fazer justiça de dentro da prisão onde o assassino de seu pai está detido. Será que a dor realmente passa quando a vingança é completa? Ou o vazio só muda de forma? Se você quer saber como essa história termina e que lição ela nos deixa, se inscreva no canal Meu Mundo Dorama e não perca o último e mais emocionante bloco dessa jornada. O que resta depois da vingança? Quando todos os culpados caem, quando a dor que te moveu por anos finalmente silencia. O que vem depois? Para Moon Dong-eun, o silêncio era mais assustador do que os gritos do passado. Com seus agressores destruídos, ela encara o vazio. O que a definia até então era o ódio, o desejo de justiça. E agora? Era como se estivesse flutuando em um mar escuro, sem direção, sem âncora. Por isso, ela decide acabar com tudo. Organiza sua casa, prepara os documentos, escreve cartas de despedida. A dor ainda mora nela e ela não vê futuro. Mas antes que dê o último passo, alguém a impede. Ju Yeo-jeong, o homem que se aproximou dela com paciência, empatia e um passado igualmente doloroso. O homem que não pediu para que ela esquecesse, mas que a compreendeu. Yeo-jeong também vive pela dor. Seu pai foi assassinado de forma cruel por um paciente que ele tentou ajudar. O assassino está preso
vivendo sem remorso, e Yeojong quer justiça. Não por vingança cega, mas para que algo dentro dele encontre paz. E é nesse encontro de feridas que os dois se salvam. Dong-eun decide viver, não para ser feliz, mas para transformar sua dor em força. Ela aceita o convite de Yeojong e os dois passam a trabalhar juntos em uma prisão, onde o assassino do pai dele está encarcerado. A escolha de estar ali não é casual, é simbólica. Eles se colocam frente a frente com o mal, mas dessa vez com o controle da situação, e prometem a si mesmos: vão usar esse lugar como uma forma de continuar ajudando quem já foi ferido demais para se defender. A última cena não mostra vingança, mostra esperança, mostra que mesmo depois de tudo é possível recomeçar, não esquecer, não perdoar à força, mas transformar a dor em algo que faça sentido. Dong-eun sobreviveu, não só aos agressores, mas ao próprio trauma. E essa talvez seja a lição mais dura e mais bonita de todas. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama. Aqui, a gente revive os doramas que marcaram nossa alma, porque cada lágrima derramada na tela tem algo a ensinar. E a lição é uma dessas histórias que ficam com a gente para sempre.